um ponto de, de, de aproximação entre a Copa de 50 e a Copa de 2014, Massaferri? O que você acha? Olha, dá panos para manga, né? Mas eu acho que a carga de frustração, né? Colocou aí uma observação do Marcelo, no final da Copa 50, brasileiros chegaram muito estressados, tá? Uruguai, beleza. Com expectativas, né? Eu não consigo, assim, ver pontos de contato que não tenha sido esse, porque, pelo menos em mim, né, do que eu observei dessa Copa recente, 2014, né, foi, assim, a turbulência política intensa, né? Creio que grande parte dela fabricada, inclusive vindo de fora, estímulos de fora, né? Separando as duas Copas, 1950, 2014, são 64 anos, né? Entramos na era digital do século XXI com toda a força, né? O que transformou esses mundos, né? Essa tecnologia das linguagens em rede, né? A escrita, no caso, já era uma tecnologia. Aí eu estou fazendo aqui uma alusão a Havelock, né? Pensando lá na Grécia Antiga, a escrita como uma nova tecnologia. A escrita fala da possibilidade de vídeos e montagens na era digital, com a rede cabeada veloz, né, com volume grande de dados, já transforma totalmente o mundo. Eu estou dizendo isso por quê? Porque essa Copa de 2014 já é dessa era, né? E ela foi muito turbulenta, né? O que marcou para mim, além da grande frustração, eu confesso para vocês que eu não fui a nenhum jogo, né? Eu tenho que me colocar aqui para dizer aonde que eu estava nesse momento do olho do furacão, né? Eu não fui a nenhum jogo porque desde 2010 eu assumi um compromisso aqui comigo mesmo, né, de um protesto meu, tem os seus motivos, de não ir ao Maracanã enquanto algumas coisas não se resolvessem, né, que eu percebesse, e desde 2010 que eu não vou ao Maracanã. Eu não conheço o Maracanã da Reforma, o Maracanã em geral eu não sei o que é. E, consequentemente, eu não acompanhei essa Copa também. Eu olhei, assim, já estava percebendo que o Brasil estava em polvorosa, né, que alguma coisa estranha estava acontecendo aqui no Brasil. Em 2012, no laboratório de filosofia contemporânea, né, onde a gente estudava também filosofia política, o Domingos fazia parte desse laboratório, né, chegou a notícia, era uma notícia vindo de fora, de que um golpe se aproximava do Brasil em moldes muito próximos com o que ocorrera naquele mesmo ano de 2012 no Paraguai, né, ruíço político do Lugo, uma espécie de um impeachment de última hora, uma coisa assim. Foi uma derrubada de governo, né? Mas ninguém entendeu na época. Eu estou dizendo isso por quê? Para fazer a ponte para 2014. Isso aí já acendeu, né? Ninguém estava conseguindo localizar direito. A única coisa que estava rolando aqui eram os comentários muito soltos, né, das pessoas. O Brasil tinha descoberto pré-sal naquela onda de 2006, 2008, teve aquele episódio estranhíssimo, né, dos furtos dos HDs da Petrobras, né, que pouca gente fala nisso hoje em dia, pelo menos deveriam entender, puxar esse fio. HDs de laptops, né, da Petrobras teriam sumido, né, a empresa Halliburton é a que fazia a segurança, uma empresa conhecida de exploração de petróleo, ligada à exploração de petróleo do Iraque e tal, enfim. Eu estou só citando nomes, eu não estou fazendo conjectura aqui nenhuma de nada diretamente, porque isso foi noticiado e morreu o assunto. E, anos depois, Brasil no BRICS, né, a gente vai juntando as peças. Essa Copa foi marcada por isso, por um grande abalo político. Culminou na eliminação da nossa seleção, não foi uma final, mas foi uma ducha de gelo, né? E muita gente que estava ali esperando, né, a seleção brasileira brilhar aqui na Copa de 2014, mas eu acho que aquela Copa já estava complicada. O ano de 2014 teve a eleição, né, que Dilma venceu com um gol, né, no último segundo, né, a bola quicando a 10 centímetros da linha, né. Eu particularmente vibrei muito com esse gol, mas ali já estava uma ebulição
no rastro de junho de 2013, o movimento não vai ter Copa, que foi alavancado pela internet. Eu sei que tem toda uma questão do brasileiro com a suposta e apontada superfaturamento de estádios, toda essa questão envolvendo corrupção e favorecimentos econômicos e tal, mas assim, fato é que o bombardeio à realização da Copa aqui no Brasil já tinha começado. Qual é o país, a gente falou isso no programa passado, qual é o país, qual é a nação que, inclusive, estava em franco crescimento econômico há anos, que não gostaria de realizar, uma vez tendo sido escolhido, selecionado, realizar uma Copa do Mundo. E começou com aquela onda de padrão FIFA, né, tudo, as pessoas indo para a rua, aquele junho de 2013, que na minha leitura pessoal foi uma espécie de revolução colorida tupiniquim brasileira, com as características da demografia brasileira. E essa Copa já começa assim. O Brasil levou uma sacudida, né? Levou uma surra, uma sova, a seleção de 7-1, né? Isso aí não vai se apagar, né? É um sapeca iaiá, como se diz na gíria do futebol, que está eternizado, né? O 7-1. Foi eliminado, não foi nem uma final, né? Saiu da Copa e tal. E aí toda sorte de críticas e de onda depressiva, eu acho que recaiu sobre a população brasileira. A leitura que eu tenho para encerrar aqui, para passar a palavra também para os colegas, é de que o fracasso, entre aspas, né, da seleção nessa Copa, ele já está ligado, essa leitura minha, que fique claro, tá? E não é sem pretensão de verdades absolutas, já está linkado com o movimento de abalo do regime político do governo do Brasil. Tudo está ligado ali, estava tudo ligado, né? Já foi uma ducha de água fria, metade, ou um pouco mais da metade da parcela da sociedade brasileira, a Dilma se reeleger. Não é o meu caso, eu vibrei muito, mas já tinha, então começou um movimento de muita agressividade depois daquilo e tal. Muitas ofensas também. A adoção, né, da camisa amarela da seleção, não da azul, por uma parte dos cidadãos, das cidadãs, do eleitorado brasileiro, como um símbolo de patriotismo que significava algo contra o eles, o nós e o eles, né? Uma coisa que assim é totalmente discutível, né? Surgiu isso, o patriota usando a camisa. Eu não vejo dessa maneira, isso para mim é uma questão semi-delirante, mas isso aconteceu. Então a Copa de 2014 ela ficou marcada, se é de 50, citei o Barbosa, né? Que injustamente ficou muito marcado, perdeu, houve uma falha e tal. A de 14, eu acho que foi uma ebulição sociopolítica e, como psicólogo também, psicossocial intensa, né? O Brasil foi alvo, né, de um abalo planejado, com atores internos participando disso, e a Copa estava no meio dessa história toda, e o 7-1 está ligado a isso. Está ligado diretamente também. Não estou dizendo que foi programado 7-1, né? Mas a depressão que o Brasil já estava entrando e depois veio a entrar, eu acho que o Brasil ainda vive uma depressão, né? Está diretamente ligado aos acontecimentos que envolveram um pouco antes dessa Copa, o desenrolar dela e o pouco depois, que a camisa canarinho virou uma outra coisa, né? Pelo menos para muita gente. E queria ouvir os colegas aí também. Aí eu queria fazer uma pergunta para o Novaes, então, puxando o que o Lúcio Massaferri falou, que nos anos 50, aquela derrota do Brasil, que era um Brasil que estava em franca ascensão, né, econômica principalmente, né, um Brasil que as suas classes populares tinham acesso, vinham crescendo o número de empregos, né, por causa de toda essa expansão industrial. Quer dizer, existia um complexo de vira-latas que passou por 50, mas que, a meu ver, estava se encerrando em 50, porque o Brasil já se tornava outro e que ia se encerrar de vez em 58 com o primeiro título do Brasil. E esse complexo de vira-latas, ele se encerra em 58, mas será que há uma retomada dele ali em
2013, 2014, por conta de todos esses acontecimentos, quer dizer, de um Brasil, né, de pleno emprego, de um Brasil com o surgimento do pré-sal, de todas essas possibilidades que poderiam levar a população brasileira como um todo a ser uma população mais enriquecida. Será que há aí uma ruptura que transforma novamente o Brasil de uma certa forma em um povo vira-lata e que ele perde completamente então, a noção, né? Como o Lúcio falou, né? Cria-se uma depressão que eu concordo com o Lúcio, que nós estamos digerindo aí o que aconteceu, e o 7-1 é só mais um elemento disso aí. E não tinha como ser diferente mesmo, porque num país que tinha toda a possibilidade de se tornar aí, os BRICS é isso, né? Onde está a China, onde está a Índia, onde está a Coreia, né? Onde estão esses países e onde é que está o Brasil, né? O Brasil acabou descendo 3 ou 4 degraus dessa, dessa escada econômica, principalmente econômica, né? Mas também de bem-estar, de sociedade com bem-estar. Né? Então, será que há uma retomada desse país de vira-latas? Principalmente pensando no tal do patriotismo. Eu estou com a camisa amarela, verde, muito embora nunca tenha sido patriota e nunca tenha cantado o hino, mas isso aqui para mim me remete à Copa do Mundo, me remete à seleção. Seleção de futebol, não seleção da CBF. Seleção de futebol, que é algo que eu gosto muito, futebol brasileiro. Né? Então, será que as pessoas não conseguem ter dificuldade para fazer essa distinção, que para mim é muito simples? Né? Então, será que é essa retomada, Novaes? São ponderações muito interessantes, essa relação do período da Copa de 50, né, que o Brasil estava em franco período de industrialização, né, de crescimento econômico, enfim, empregos, né, com a Copa de 2014, e assim, de fato, hoje nós somos, em termos políticos, não só em termos políticos, mas econômicos, enfim, nós somos os párias, né? Párias do mundo hoje. Politicamente, o Brasil regrediu muito, muito mesmo, em vários aspectos. O Brasil voltou para o mapa da fome. O Brasil, em termos de proteção ao meio ambiente, é pífio, né? Houve uma regressão gigantesca, né? Em vários setores, em várias áreas. Se você for analisar, você verifica isso. E assim, eu vou na linha do colega Lúcio Massaferri, naquela questão uma espécie de 2014, o início de um frenesi caótico, né, que levou ao que nós vivemos hoje, né, que nós, infelizmente, vivemos hoje, uma realidade, para muitos, uma realidade paralela que só tem causado problemas e transtornos para a democracia, para os direitos humanos, para as questões sociais, humanitárias, meio ambiente. E futebol é um aspecto a mais, né, nessa questão. Né? O 7-1, ele, para mim, ele acaba apagando, né, lá. Eu não coloco como fiasco, não coloco como fiasco. É futebol, alguém tem que vencer, né? Mas o 7-1, para mim, ele sepulta de vez, se é que houve algum culpado lá em 50, né? Porque você levar de 7-1 uma seleção que, para todos os efeitos, jogando em casa, a seleção brasileira é cotadíssima para o título, e pegar uma derrota daquela da forma como foi. Mas, de todo modo, a Copa em si acabou, a meu ver, ficando em segundo plano por todo o contexto político da época. Né? Ali você está iniciando, eu acredito que aquele movimento que autodenominado Vem para a Rua, eu acho que o MBL, outros movimentos ali,
começaram a insuflar parte da população, uma coisa que começou com questão de passagem, não é, de ônibus em alguns locais e depois transbordou para outros questionamentos. Enfim, era o ovo da serpente que estava ali já sendo gestado, né? E já em 2016 ele eclode no golpe, né? No golpe que, a meu ver, foi golpe, né? Golpe parlamentar, né? Com apoio da grande mídia, diga-se de passagem, e lado empresarial, enfim, com apoio forte, acabou derrubando a presidenta eleita Dilma, né? Foi uma eleição muito dura, como Massa Ferri colocou, muito difícil, e ali na prorrogação, né, a Dilma consegue reverter na apuração, acho que com um voto expressivo da região Nordeste. Na Bahia principalmente. Isso. Foi assim, foi ali na prorrogação mesmo, né? Nos acréscimos do segundo tempo, né? E assim, ali é o começo do fim, não é? Mesmo com a vitória da Dilma, o que se instalou, e foi dito isso claramente pelo candidato derrotado, é que ele não iria descansar um dia sequer para atrapalhar, digamos assim, o governo, né? O governo, que na verdade ela não conseguiu nem governar, não houve governo. De 2014 até 2016 foi uma situação, uma situação tal que não houve praticamente governo, né? Foi só essa questão, primeiro do questionamento, olha só, já lá em 2014, o questionamento do resultado das urnas, o partido no qual o candidato derrotado entrou com ações para pedir recontagem de votos, análise, tal, já questionando desde ali o próprio sistema eleitoral, né? E aí foi se desenrolando ao ponto de que a presidenta não conseguiu governar. O Brasil começou ali a gente já vinha com umas certas tensões econômicas a nível até global, que respingaram, obviamente, no Brasil, em todas as economias, e o Brasil não poderia não seria diferente. Mas não tão forte. O Brasil ainda estava com um PIB positivo. O dólar em 2014 era em média 2, não chegava a R$3, era 2 e alguma coisa, né? A gasolina, não é? Enfim, o preço da gasolina, que serve como referência para a gente, não é? Hoje, né? Batendo valores absurdos, né? O preço do gás, então isso tudo, eu acho que começa dali, essa problemática toda que hoje nós vivemos, que descambou para a derrubada da presidenta e depois a eleição seguinte, não é? Então tem todo um conjunto aí que só fez prejudicar a vida do brasileiro de forma tão forte que até em questões simples, como o Domingos colocou, né, repercute, né, que é a apropriação da camisa amarela, né, que parece ser um tema sem muita importância, mas tem, porque não deixa de ser, até então, era uma identificação do brasileiro com a própria seleção, não é? E que para muitos, eu, por exemplo, sou um exemplo, assim, eu mesmo, eu vou ser sincero aqui, eu doei todas as minhas camisas amarelas da seleção, eu não uso. E aí a pessoa, mas por que, Lúcio? Você está dizendo assim, não, o meu medo é de ser confundido. Confundido, vocês sabem com quem, né? Então, eu não uso, né? Pode ser algo banal, né? Mas eu acabei adotando a camisa azul, né? A camisa azul, né? Eu tenho isso comigo mesmo, né? Eu pretendo usar a camisa amarelinha de novo, né? Mas num outro contexto político, social, né? Aí eu vou me sentir muito mais à vontade para usá-la, né? E é esse período mesmo de turbulência, né? 2014, e eu lembro de um professor da UFMA, Domingos deve se lembrar, o professor Flávio Reis, né?
ele era professor de ciência política e ele gostava sempre de... Ele era um amante do futebol, flamenguista, inclusive. E aí ele comentava assim, só o brasileiro se lembra do passado, de dados históricos, de fatos que ocorreram na sua vida, sempre tendo como referência a Copa do Mundo, né? Em 2014, aí 2010, aí em 94 eu estava em tal lugar fazendo... Eu, em 2014, eu já até comentei aqui, eu assisti a um jogo da Copa no Beira-Rio, não é? E lá, assim, eu não estava hospedado em Porto Alegre, eu estava no interior do Rio Grande do Sul, mas no dia do jogo eu fui para lá, passei um dia, então eu não presenciei se houve alguma, certamente deve ter tido, né? Alguma movimentação nesse contexto de boicote da Copa, mas o que eu vi no dia mesmo da Copa foi festa, foi muita festa, né? Eu até destaquei aqui a questão do projeto do Caminho do Gol, do qual você via muita gente de outros países e brasileiros também festejando, se confraternizando, indo ao estádio assistir o jogo, não é? Mas eu vou nessa linha também do nosso colega Massa Ferri, do boicote, né? Qual país que não quer ser sede de uma Copa do Mundo? E outra coisa, o Brasil de 50 é totalmente diferente do Brasil de 2014, a começar pela população, pela questão das próprias cidades em si, do desenvolvimento, né? Eu vi muita gente questionar, porque o Brasil pode até ser, em alguns casos, questionamentos até interessantes, mas vai dizer isso para o morador daquela cidade, por exemplo, se questionou muito, porque um estádio na cidade de Manaus, que em tese não teria tanta tradição no futebol, em termos de clube, não é? Por que não aproveitar e utilizar, então, o estádio de Belém, não é? Que é o Mangueirão, que logicamente poderia passar por alguma reforma, adaptação, aí tem aquela questão do padrão FIFA, modelo FIFA, mas um estádio gigantesco, grandioso, que já estava lá, né? E Belém também tem uma representatividade como portão da Amazônia, né? Se fosse para pegar esse modelo de minimamente colocar uma sede em cada região, talvez no norte poderia se utilizar o Mangueirão, mas aí tem as questões políticas da época, não é? Certamente devem ter influenciado a escolha das cidades sedes, né? Mas o Brasil é outro, né? Em 2014, 1950, Brasília é pós-50, né? Nem Brasília tinha ainda, né? Então era uma outra realidade. Não existia Brasília. Oi? Não existia, Brasília é posterior. Pois Brasília é posterior, então era um outro Brasil, uma outra realidade. Eu vi aqui o comentário do Marcelo Oliveira, que o Brasil chegou estressado para jogar a final por conta dos políticos que aperrearam. Eu até comentei isso na minha fala, que houve essa mudança, né, de concentração de um bairro mais tranquilo, de uma região mais tranquila do Rio, e o deslocamento para São Januário, e, de fato, no dia e dias antes, a quantidade de políticos, era período eleitoral, não é? Lá fazendo aproveitando-se, né, da seleção para ganhar votos e ter... E isso aconteceu de fato, né? Aconteceu de fato naquele período lá na Copa de 50. Tanto é que os jogadores nem descansaram, tantos compromissos que tiveram no dias antes e no dia mesmo da partida, né? E 2014 é esse período conturbado mesmo, ali como eu repito, né? O ovo da serpente ele foi gestado ali, né? E aí ele eclodiu anos depois para a nossa infelicidade do Brasil, chegarmos aonde nós estamos. Né? Certo, Lúcio Novaes. Eu não vou comentar, prometo, dessa mudança aí do Joá para São Januário, para remeter a um vice-campeonato. Eu prometo que eu não vou fazer esse comentário. Tá? Aqui, Diogo, eu acho que a relação tem relação com o ego. Se tivesse que escolher entre
ganhar em 50 e 14, a de 50 teria um valor maior do que a de 14. O Brasil continua sendo dos poucos países que não ganharam em casa. Isso é bom, né? É bom ser lembrado, né? Que os países que... Acho que o Brasil talvez seja o único dos grandes países, das grandes seleções, né, de futebol que não ganhou em casa. A Itália ganhou da primeira, a Argentina ganhou, o Uruguai ganhou, a Alemanha ganhou, a França ganhou. Tem uns detalhes interessantes aí sobre isso também. Massa Ferri, fica à vontade, a gente já vai encerrar a conversa, live. Então fica à vontade para fazer aí um último comentário, agradecer mais uma vez a sua participação, essa belíssima camisa do Bahia, realmente azul, ela é muito bonita. E então fique à vontade aí para sua última fala. Gente, é o seguinte, né? Eu queria fazer mais uma colocação em relação a 2014, que eu acho que pode ser útil para algumas pessoas que buscam fazer algumas conexões de entendimento sobre os últimos 12 anos, 10 anos mais ou menos, mais uma vez ressaltando que é a perspectiva, né? Pretensão zero de verdade absoluta e tal, né? Eu não trato com isso. No meu canal, que o Domingos aqui comentou já no canal, no programa passado, Portal Fio do Tempo, eu deixo vídeos, vários vídeos, eu abordo isso. E eu queria destacar que faltou, quando eu comentei no início, quando a gente começou a falar de 2014, uma microssíntese rápida da linha do tempo, que eu acho que é importante, até para ressaltar a fala dos colegas e uma pergunta que foi feita aqui, uma questão que foi colocada aqui. Vira-lata, né, o complexo vira-lata, isso é tratado, né, por um professor genial da área do Lúcio Novaes, que é o Gessé de Souza, Elite do Atraso, tem outros livros muito bons dele, que ele faz uma análise profunda sobre essa questão, né, no imaginário e na prática mesmo da cultura do brasileiro e tal. Mas eu faço uma aproximação aqui com a questão da corrupção, com a bandeira de 2012, 13, 14 em diante, que foi o viralatismo que foi empurrado, né? E que, na minha leitura, essa depressão, né? Esse abismo psicossocial que o Brasil entrou, né? E que hoje em dia se encontra aí a olhos nus, a ouvidos abertos, ela tem a ver com a proximidade entre a corrupção e o viralatismo, né? O que é a corrupção, se não o que não é puro, o que é alterado, o que é pervertido? É um erro imenso, eu acho, né? Colocar no Brasil, do brasileiro, essa marca falsa de que o Brasil é um país corrupto, o brasileiro tem uma tendência corrupta. Essa propaganda, né? Eu não estou dizendo que não ocorra corrupção no Brasil, por favor. Né? Não, que ninguém faça um salto do 1 para os 200. Não é isso. Sabe? Mas assim, que o brasileiro é corrupto, que o Brasil é uma corrupção, que isso foi vendido, inclusive, para atacar a própria Copa do Mundo, que ia ser realizada aqui. Né? E, pegando o gancho dessa linha do tempo, quando Dilma despenca nas pesquisas pós-Copa das Confederações, que começou Não Vai Ter Copa, começou as críticas, as obras e tal, ela despenca. Dilma Rousseff, no início de 2013, salvo engano meu, tinha algo próximo de 70% de aprovação. Não estou aqui discutindo com os colegas e com quem assiste o mérito da condução do governo, estou falando somente de índice de popularidade. Depois da Copa das Confederações, que começa esses ataques e aquela revolução colorida que muita gente ainda contesta, e muitos que contestam estavam na rua, né? E não tem que ter vergonha de estar na rua, mas estavam na rua e dizendo, esse governo, ajudaram de um certo modo. A revolução colorida é isso. A gente um dia vai conversar até com um amigo do Domingos, um professor que é egípcio, que estava na Praça Tahrir,
para a gente aprofundar, ouvir alguém que viveu isso na nascente, lá na Primavera Árabe, para poder contribuir com a nossa leitura. Mas voltando, Dilma despenca. Estamos falando do viralatismo e corrupção ainda, né? Do Brasil corrupto, do brasileiro do jeitinho, dessa coisa assim, que é uma coisa que foi amplificada, né, estrategicamente. O Novaes citou o Vem Pra Rua, o MBL surge no rastro do MPL, que era o movimento Passe Livre, né? Vai aumentar uns centavos, havia toda uma questão com as passagens dos jovens estudantes, dos estudantes em geral e tal, e isso foi estendido e tal. O terceiro ponto, para me aproximar do fechamento dessa fala de despedida, é a eleição de 2014 teve problemas com o VAR, teve problemas com bandeirinha, com o juiz. Nós, na véspera do segundo turno, tivemos um mega boato, e eu tenho um vídeo que eu abordo isso no meu canal, de que o doleiro envolvido, né, lá nesse sistema de corrupção que seria a prova cabal de que o Brasil é um país totalmente corrupto e tal, não sei o quê, poderia ter sido envenenado, ele foi levado para fazer exame no hospital, que o doleiro, isso saiu na capa de revista, Veja, inclusive, entre outros, e foi lançado, Twitter, tudo quanto é lugar. Só que um dia e meio depois, né, o resultado das urnas, parece que muita gente não acreditou. Esperava-se uma vitória e não houve. Dilma venceu. Eu estou fazendo essa linha. Por fim, é a imagem clara. Eu tinha uma conta no Facebook, que eu me lembro que eu não salvei essa postagem. Eu postei isso na época. Eu não tenho conta, nem não gosto do Facebook, mas eu postei bem grande da similaridade do movimento de 2015 em diante com uma questão revanchista de futebol. As camisas da seleção brasileira, né, aqueles gritos por impeachment, né, o relator lá, o Cunha, dizendo, ele disse isso, eu procurei outro dia essa matéria na internet, que ele se sentia um juiz de final de Copa naquele momento lá. E se a gente pegar a imagem do gramado, tem várias na internet, do dia da votação do impeachment, vocês vão ver, parece que é uma partida de futebol no gramado. De um lado, uma torcida toda de camisa canarinho verde e amarela, simbolizando, né, entre aspas, falsamente o brasileiro, que é um brasileiro contra a corrupção. Eu digo falsamente por quê? Porque aquela é uma representação falsa, né? A maior parte das pessoas que eu conheço, ela não apoia a corrupção, não apoiam maracutais, porque são pessoas que trabalham. Quem trabalha não apoia maracutaia, que você pode ser passado para trás, inclusive, não só por isso. E do outro lado dessa imagem, representados que não queriam. Parecia uma representação de uma revanche, né? Eu faço essa marca com essa linha construída brevemente, super sintética, né, para mostrar como a cultura do futebol, né, ela é entranhada, como ela está entrelaçada na política de uma maneira quase que indissociável, quer queira, quer não. E como pode ser usado também como um instrumento de manipulação de ataque. A gente citou isso no outro programa, né? E, atenção, eu estou passando em cima dos pontos, né? Nós não estamos aqui nos estendendo sobre ele, né? Mas isso ocorreu claramente. Essas imagens estão todas na internet, né? Dessa construção. O Brasil corrupto é o Brasil que tomou de 7-1 da Alemanha. É o Brasil que sediou a Copa e tomou a sova da Alemanha. Que não temos o padrão FIFA. Nosso sistema de saúde não tem. Nossas universidades públicas, que são excelentes e que cresceram de anos para cá, né, em todos os sentidos, inclusive no aspecto da inclusão, do acesso a elas, tudo começou a ser comparado como se o Brasil fosse inferior. Então, o Brasil não é inferior. O Brasil ele é um país colonizado. Esse é o meu ponto de vista. É por isso que eu não creio em guerra cultural, nessa uma expressão estrangeira. Guerra cultural aqui seria anticolonial, e isso não está acontecendo. Então, é um país colonizado. É só olhar em volta as favelas, a periferia, o que representa a existência disso, com essa opressão, com a mão de obra barata, que ela vai servir, que dá para entender como pensa, né,
essa demografia na hora de fazer os seus movimentos de ação política, de abalo de governo, entendeu? Então eu encerro só com essa provocação, né? Um pouquinho assim inflamada até, mas tem um porquê, né? É isso. O nosso colega, eu acho que ele saiu, né? Tá Ou retornando. caiu, né? Retornei. Me ouvem bem? Muito bem. Tive um probleminha aqui técnico aqui com o notebook, mas acessei agora aqui pelo próprio celular. Então, Lúcio Novaes, que bom que você retornou. Estávamos aqui angustiados com a sua saída, mas só para pegar o gancho do que o Lúcio Massaferri colocou, eu, por exemplo, participei de alguns eventos lá eu era professor, eu era aluno estudante do doutorado, mas dava uma disciplina lá pelo IFIX, e praticamente todos os nossos alunos participaram do junho, né, das marchas de junho, né, 2013. E eu lembro que a primeira, na verdade, depois da primeira ida às ruas, eu e uma grande amiga que dividia a disciplina, a Júlia, não sei se o Lúcio vai lembrar da Júlia Naidin, e nós dividíamos a disciplina, e aí nós demos uma disciplina sobre Foucault e a questões de revoltas populares e tal. É lógico que acreditávamos que poderia ser o princípio de uma revolta popular que trouxesse mais benefícios ainda do que os governos de esquerda estavam trazendo, porque é como, de certa forma, o Massa Ferreira falou, né? Estávamos satisfeitos, mas é sempre necessário que se melhore uma democracia e que haja maiores benefícios, não tem por que estagnar, né? E aí, então, por causa disso, mas depois realmente foi apropriada pela mídia, foi apropriada por esses movimentos, principalmente a MBL, se transformou em outra coisa, né? Acabou se transformando em outra coisa. Agiu para derrubar, né, o Domingo? Depois foi. Né? E nesse momento houve a apropriação, nesses últimos momentos das manifestações. Mesmo essa mesma turma que se apropriou da camisa da seleção brasileira, que se apropriou do movimento que não era deles no início e acabou se tornando um movimento de parte deles, se apropriou de tudo isso para transformar nesses movimentos anti-PT e anti-governo, né? E aí, e também, de certa forma, isso serve de aprendizado, né? Serve de aprendizado. Eu muito embora não tenha ido, houve um evento que a Camila Jordan, que é uma professora da UERJ, que também estava nas manifestações, fala, realmente nós fomos... Talvez nós não tenhamos percebido de início o que estava acontecendo. E aí eu também, por ter participado, né, um pouco, não fui em todos, mas algumas vezes dei aula sobre isso no IFIX, né? E eu acho que sim, eu faço essa meia-culpa. Nós não percebemos que era muito maior. O que estava acontecendo era muito maior do que apenas aquilo que nós queríamos, né? Uma democracia mais plural e menos... com mais representação de cada um de nós. Praticamente ninguém percebeu, Domingos. Entendeu? Só para deixar bem claro que as pessoas não precisam se sentir. Eu fui no início, depois eu recuei. Mas praticamente ninguém. É muito novo
o processo de desestabilização de governos, usando a grande rede, os seus dutos, usando propaganda e agentes infiltrados, lawfare, que é também tortura psicológica. Lawfare não é só uma manobra jurídica, ela tem por objetivo também forjar declarações e delações falsas e pressionar pessoas com o medo da prisão para que elas inventem qualquer coisa para sair. Tem gente que não cede, um Lula não cede, não inventa, um Dirceu não cede, mas tem gente que não aguenta, entendeu? Então teve tudo isso, só para... Então, justamente. Então, né, para colocar como é que eu estava, né, a gente estava falando justamente onde estava cada um, né, e eu em 2013 estava lá no IFIX, mas em 2014 eu tentei, eu confesso que eu tentei assistir jogo no Rio, mas estava muito difícil, eu vim para São Luís para assistir a Copa junto com meus familiares. Então, já encaminhando aqui para o fim, né, essa live está um pouco maior do que comum, mas as discussões são muitas, né? Na verdade, estamos falando de dois momentos significativos para o Brasil. E aí eu passo a palavra para o Lúcio Novaes, né? Lúcio, fica à vontade aí para complementar. E aí já vamos tentando fazer aí um apanhado para finalizar a live. Certo. A minha fala não vai se estender, vai ser rápida. Só pegando esse gancho aí do que vocês colocaram, de fato, naquele período houve um bombardeio mesmo de informações, guerra de informações mesmo, se construindo um contexto, não é? Que acabou levando muitas e muitas pessoas inicialmente a aderir a esses movimentos, a esses questionamentos, né? De fato, houve esse bombardeio que contribuiu muito para aquele cenário da época, e logo depois as pessoas foram percebendo que a coisa não era bem assim, tinha outros interesses por trás, inclusive não só de desestabilizar o próprio governo, mas de derrubá-lo mesmo, né? Tanto que aqueles que se apropriaram do germe ali dos movimentos, logo depois acabaram de fato encampando a questão do golpe, né? Da derrubada da Dilma, né? E essa questão do lawfare, né, de fato, como o Massaferri colocou, né, é um caso a ser estudado, na verdade já é motivo de estudo, né, no mundo jurídico, né, tudo que ocorreu com relação ao processo envolvendo não só o Lula, mas outros mais também, né, capitaneados aí pelo juiz, ex-juiz, né, lá, o Moro, né. E pegar também um gancho, só para complementar aqui, a questão eu tenho essa mesma percepção que o Massaferri tem com relação à corrupção, não que ela não exista, não que ela não ocorra, mas a corrupção sendo colocada da forma como é no Brasil, nessa construção da narrativa de que nós somos um país de vira-latas, que aqui meio que construindo uma narrativa que acaba levando a um ideário, a uma ideia fixa de que no Brasil as coisas são assim mesmo, o brasileiro é dessa forma, só acontece desse jeito, né? Que infelizmente sabe que não é bem assim, não é dessa forma, e a corrupção sendo utilizada, inclusive, para mascarar, né, para mascarar outras mazelas tão importantes quanto, ou até mais, como, por exemplo, a questão da desigualdade social, a problemática da concentração de renda no país, não é? Toda a questão envolvendo o racismo e outros temas tão importantes ou mais até do que a própria corrupção em si. Então, a corrupção colocada como grande problema do Brasil, a gente sabe que não é dessa forma. Claro que tem que ser combatida, existem os mecanismos, as instituições próprias e a forma de se tratar do assunto, mas como é construído pela grande mídia e foi colocado assim nos últimos anos, principalmente se a gente está analisando esse processo que a gente está vivendo agora de 2014, que na verdade vem de 2012, 2012 para cá, não é?
Eu entendo como uma forma de mascarar mesmo outras mazelas que não são combatidas a contento, ou que, se estavam sendo combatidas, não agradam os interesses dos poderosos, né? Que é a questão da desigualdade social, a questão da educação, concentração de renda, e por aí vai, né? Então, eu deixo já aqui o meu agradecimento, né, por participar de mais essa live, com o meu xará do Rio, o Domingos, né? Hoje estou aqui com a camisa do Botafogo, em homenagem ao título de 89, a vitória de domingo, com ambas as conquistas em cima do nosso simpaticíssimo Flamengo, né, do Domingos. E deixar um abraço aí para todos que participaram da live, né? Eu tive um probleminha de conexão, inclusive meu notebook aqui também deu uma bugada e eu estou acessando agora pelo celular. Mas agradeço desde já, um grande abraço a todos, um bom resto de final de semana e até o nosso próximo encontro. Passa a bola aí para o Domingos. Eu não vou dizer que a camisa é bonita, não, como eu acho a camisa do Lúcio bonita, do Lúcio Massaferri, e a do Novaes eu não acho bonita. Mas, então, obrigado, Novaes. E passar para a despedida do Massaferri. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Nada, a gente já falou bastante. Gratidão pela companhia de vocês, gratidão quem está assistindo aí, Laiane, Diogo, Marcelo, todo mundo que está aí. É isso. Depois a gente volta e se reúne novamente.